sabe? Salve, Alessandra, beleza? Bom, eu acho que o De Papo com Fundão hoje, de certa forma, foi para doenças mentais, recuperação, sociedade e convivência. E é muito legal, né, o que a gente estava falando assim, aqui na Turma do Fundão tem a nossa querida Ameixa, e ela tá passando por um momento que é um momento muito complicado. A mãe dela tá com um problema, né, um problema neurológico, e esse problema neurológico afeta também a convivência da família dela. E como é que a gente faz para lidar com o nosso ente querido, sabe? O nosso ente querido enfermo. Como que a gente lida com o nosso ente querido enfermo? Como que a gente lida em ouvir o outro, em saber o outro, sabendo que o outro não responde por ele mesmo, sabe? Eu convivi por um tempo com a minha avó, e minha avó ela teve Alzheimer. E era um medo da minha mãe ter Alzheimer. Minha mãe tinha um medo de ter Alzheimer. E esse medo, de certa forma, passou para mim, sabe, turma? Fez com que eu ficasse atento a sinais com pessoas com Alzheimer e a agressividade que a doença traz e como que essa doença mexe com a família em si. Não mexe só com uma pessoa, não é só uma pessoa isolada. A pessoa com Alzheimer, ela depende do outro. A pessoa com um problema neurológico, ela depende do outro. E aqui foi uma das primeiras experiências que eu tive, ainda jovem, de cuidar de uma pessoa, que era minha avó, de uma maneira que eu enxergasse a minha avó como eu enxergava quando eu era criança. Só que não era mais a minha avó. Não era mais, não tinha o mesmo sentido. Aquela pessoa era outra pessoa, porque aquela pessoa não comunicava comigo, e assim, e vários outros fatores que fizeram toda a diferença do convívio que a gente tinha. Não é mais a mesma pessoa. E o que resta é a nossa memória, o nosso afeto com o outro. Porque aquele corpo está presente, mas a lembrança, a memória e a volta do outro não é mais a mesma. E é isso o que machuca, porque a pessoa que fica, ela não sente essa dor, mas o outro está sentindo. E é por isso que eu sempre falo para vocês, turma do Fundão, que é importante você reconhecer o outro. O outro só existe porque você existe. A sua existência só existe porque o outro existe. Entendem? E é exatamente isso. E agora eu vou dar um exemplo de uma outra situação que aconteceu também. Eu cresci numa família pobre, não vou dizer paupérrima, porque paupérrima para mim é uma pessoa que não consegue comer, tá ligado? Eu vivo atualmente em situação de, como é que é, desequilíbrio alimentar, não, como é que é o nome? Esqueci o nome, o termo técnico que dão pra... Esqueci o nome. Como é que é o nome? Insegurança, obrigado, Mexinha. Insegurança alimentar. Eu vivo em situação de segurança alimentar, mas eu já passei fome. E é diferente uma situação da outra. Insegurança alimentar é uma parada, passar fome é outra, ser paupérrimo é mais ainda. Tô falando de pessoas que vivem em situação de rua, tô falando de pessoas que não conseguem fazer nenhum tipo de refeição, enfim. Eu, por ser um garoto pobre do subúrbio do Rio de Janeiro, eu sempre tive vontades e desejos desde jovem, sabe? Vontade de conhecer o mundo, vontade de viajar, vontade de ter um videogame legal, de ter uma roupa legal, de usar uma camisa oficial do Flamengo, sabe? De ir ao Maracanã ver meu time jogar. Vontade de todo um garoto qualquer, de ter uma bola legal, de ter um tênis legal, um skate bacana. Vontades básicas de todo e qualquer garoto suburbano. E na minha família eu tenho um primo, né? E esse primo, ele sempre teve tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. A família dele, do pai dele, a mãe dele,
deram muitas coisas para ele, deram acessibilidade e tal. Ele estudou nas melhores escolas, ele teve todos os videogames, ele teve todas as fitas que eu queria e tal. E de vez em quando ele me emprestava as fitas, sabe? E era uma relação assim de como eu tinha um primo rico, eu tenho um primo rico, né? E olha como as coisas são interessantes. Quando a gente chega na fase adolescente, na fase adulta, ele se afasta de mim, ele vai morar nos Estados Unidos. E aí, esse meu primo, ele começa a viver a vida dele, tá ligado? Thiago Nigolino. Na verdade eu sou o primo pobre, né? O primo rico é o outro, né? Eu tenho um primo pobre, né? Eu sou o primo pobre, né? E aí, esse primo, ele se afasta de mim, então a gente perde a conexão que era meio que de irmão mais velho, eu e ele irmão mais novo. Depois de muito tempo, muito tempo, ele retorna ao Brasil e tal, e aí eu recebo uma notícia que ele havia sofrido um traumatismo craniano, né? E que esse traumatismo craniano deixou ele hospitalizado. Eu fui no hospital, fui vê-lo, fui encontrá-lo, tal. E ali já não era mais o meu primo, de novo. Toda a memória que a gente tinha construído na infância, toda a parada que a gente tinha vivido, já não era mais o mesmo. Hoje, esse meu primo é extremamente dependente de uma pessoa para sobreviver. Então, todo o valor material que eu cheguei a dar para uma pessoa que era meu primo, não pelo fato dele ter acesso às paradas, mas eu gostava de estar com ele porque ele tinha acesso, mas eu gostava muito mais de estar com meu primo, de brincar com ele. Eu nunca tive irmão pequeno. Minha irmã era uma irmã mais velha. E eu sei que esse meu primo foi muito manipulado pelos meus tios. Muito manipulado pelos meus tios. Muito. Eu não vou esquecer que uma vez eu pintei cabelo quando eu era jovem e fui pra casa dessa minha tia. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Eu pintei o cabelo de louro, como é normal aqui no subúrbio as crianças fazerem. A minha tia me pegou, chegou lá, eu cheguei na casa dela, na Barra da Tijuca, a minha tia me pegou e falou assim: você está parecendo um marginal suburbano. Pegou o meu cabelo, me pegou à força, me bateu, pegou minha força, me botou, comprou uma tinta de cabelo e pintou o meu cabelo. Ela falou assim: se você quiser ficar aqui no condomínio, você vai ter que pintar o cabelo para ficar igual uma pessoa normal, sabe? São essas pequenas violências que a gente vai sofrendo dos nossos próprios parentes que vão afastando a gente das pessoas que a gente ama. Hoje, eu não sinto falta dessas... Minha tia fez isso, exatamente. Eu não sinto falta dessas pessoas, não sinto falta de jeito nenhum. Por toda a violência que eu já passei por elas, por eu não ter dinheiro. A minha mãe não soube disso. A minha mãe só soube quando eu cheguei em casa e contei. E ela viu o cabelo. E era brigas familiares, brigas familiares. Por muitas coisas, assim. Hoje, eu percebo que quando eu falo que eu não tenho família, é exatamente por isso. Se eu estava mostrando uma característica minha de ter uma identidade, de mostrar que eu tenho orgulho de ser suburbano, porque eu cresci aqui e não ligo para essa etiqueta moral babaca que a Zona Sul, que os ricos têm. Não ligo porque isso não quer dizer nada. Eu estava mostrando para o mundo que eu tinha personalidade diferente das outras crianças. E era isso que incomodou a minha tia. Assumir de onde é, mostrar a raiz de onde é, da onde que ela cresceu. E todo o valor material que eles tinham parecia nada para mim. Nada. Pareceu do nadamente nada. Hoje eu ainda tenho vontade, sonhos, desejos, quem que não tem dentro desse sistema? Mas você percebe que esses meus familiares hoje são extremamente infelizes com todo o dinheiro que eles têm. Eu não tenho mais família, eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais a minha mãe, eu não tenho mais a minha irmã. Mas eu ainda tenho alguém. Eu ainda tenho a minha turma do fundão aqui conversando comigo. E eu ainda tenho disposição para bater no peito e falar: vai tomar no cu, vida. Vai tomar no cu, sistema capitalista. Vocês não vão me vencer tão fácil. Podem me vencer, mas não tão fácil, sabe?
Eu tô lutando mais uma vez, eu tô lutando de novo. Eu gosto de usar uma frase que é sempre certo na contramão. Percebe? Sempre certo na contramão. E eu acho que é isso. Quando você dá o seu melhor todo dia para um parente, para a vida, para um amigo, para você, mesmo que você não seja recompensado hoje, eu acho que a recompensa cabe quando você deita a tua cabeça numa coisa e fala assim, eu fiz o meu máximo. E o outro que se foda. Sabe? Você não tá aqui para ajudar, você não tá aqui para não sei o que. Ajudar ninguém vem. É real. É real. Quando foi a última vez que alguém chegou pra você, Ameixinha, e falou assim, oi, Ameixa, tá precisando de alguém pra ajudar com a tua mãe? Sabe? Sabe, Daniel? Quando foi que foi alguém que falou assim, ô, Daniel, deixa eu ficar com teus filhos, vai dar um rolê com a tua patroa, vai viver. Quando foi? Quando foi? Hein, Messias? Quando foi que o outro olhou pra você, Thiago, e disse, hoje eu vou te ajudar? É difícil. É difícil, é complicado. Quase ninguém está disposto. Por quê? Porque volta naquilo que eu falei logo no começo. A amizade tem a ver com disposição para estar. A amizade tem a ver com disposição para estar. Porque quando o outro tá mal, é nessa hora que a galera se afasta. No bem e bom, todos nós somos amigos. E é um clichê falar isso. Mas eu acho que eu tenho certeza que pelo menos alguém aqui da Turma do Fundão já esteve numa pior. E a galera se afastou. Então tá bom? É isso.